Vamos falar da URGS? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais a como você consegue escrever a redação da URGS e também até mesmo a ler os textos motivadores, eu vou falar aqui nesse vídeo como que você pode utilizar os textos motivadores para você poder escrever sua redação da URGS. Coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala de redação da URGS é que o texto motivador talvez ele tenha uma pequena diferença quando a gente vai falar de Enem e de URGS. Eu tô falando aqui do Enem porque é o vestibular mais famoso que a gente tem e muitas pessoas se baseiam no Enem para quando a gente vai ter uma redação e tentam copiar esse esquema para outras redações. O que acontece é que mais ou menos funciona. A gente vai ter as similaridades, como por exemplo, tem uma frase temática que você precisa fazer e que inclusive não é esperado que você saiba do tema de antemão, mas uma das coisas que vai ser que mais se destaca como diferença vai ser que quando a gente escreve redação do Enem, a gente tem pelo menos uns 3 textos motivadores que podem chegar a também 5 textos motivadores. Enquanto na URGS a gente tem um longo texto motivador que inclusive o próprio tema do texto motivador vai ser inclusive o tema da redação. O que vai acontecer é que geralmente esse texto, que pode ser uma entrevista ou pode ser também um artigo de opinião, vai trazer uma análise muito geral sobre um assunto. Então é praticamente como se você estivesse sendo ensinado sobre o assunto e que inclusive você vai ter pontos para que você possa concordar e discordar sobre o assunto. Então você não precisa saber de antemão sobre o que significa o tema e também que você não precisa saber até mesmo por que o tema continua existindo. Então você vai ter algumas coisas te apontando por que aquele tema continua existindo, por que ele ainda é um problema social. Então, a partir de a gente ter essas informações do que o texto motivador da URGS traz, vamos entender como que o texto motivador pode te ajudar a escrever a redação. A primeira coisa é entender o tema. Você não precisa saber do tema de antemão. Se você sabe do tema de antemão, já é uma vantagem porque você já pode ir escrevendo. Só que geralmente tem uma coisa que é muito comum, que muitos alunos que não conhecem um tema, escrevem uma redação muito melhor do que pessoas que conhecem um tema. Por quê? Porque a pessoa às vezes ela fica tão empolgada que ela sabe do tema e quer escrever muita coisa, e ela não foca no que necessariamente é necessário de uma redação, que é você falar sobre por que o tema continua sendo um problema e como o tema continua sendo um problema. Então a primeira coisa é, você vai ter uma explicação sobre o tema e a partir daí você vai entender que você precisa escrever essa redação para um grupo de estudos. Geralmente a URGS pede para um grupo de estudos, então você vai ter que escrever uma redação, a qual vai ser lida depois para um grupo de estudos, que você vai concordar ou discordar sobre o tema. Mas o tema, a primeira coisa que vai acontecer é, você vai entender o que ele é. A segunda coisa é por que o tema ele é um problema. Então você vai ter uma explicação da parte do autor ou da autora de por que existe um posicionamento dela a respeito do tema. Só que a gente vai percebendo que existe uma explicação do motivo. Então por que o problema, por que o tema ele tem que ser discutido. Muitas das vezes tem gente que fica meio encafifada de tipo, ah, mas tinha tema melhor, ah, mas eu não entendi muito bem o tema, pô, não podia ser outro tema. Então, a grande coisa da URGS e de qualquer outro tema de redação de vestibular, muitas das vezes não é perguntar se o tema ele existe ou se o tema ele é um problema. Muitas vezes o tema é um problema. Só que aí a gente vai sempre analisar por que o tema ele é um problema. Então você vai sempre encontrar a resposta dentro dos textos motivadores para você poder escrever sua redação. Então a gente entendendo o motivo, a gente vai entender como que ele funciona, porque nunca você vai ter apenas a razão, porque obviamente quando a gente tem um tema de redação, a gente pode sempre apontar muitos lados dentro do mesmo tema. Se a gente for pensar, por exemplo, no tema que a gente teve do ano passado, que foi o do apagamento da mulher na história e o direito à memória, a gente pode ter várias explicações. Podemos ter o machismo estrutural, podemos também ter o academicismo. Só que a gente ter essa razão não explica como que isso vai acontecendo. Então, dentro do próprio texto motivador, que a gente tem como exemplo desse que eu estou falando, vai explicando para você como que isso vai fazendo com que o tema ele continue sendo problemático. Porque não adianta a gente ter apenas o porquê que está acontecendo, mas o como que acontece também. E isso tudo você tem de informação dentro dos textos motivadores também. E por fim, o que a gente vai ter que vai ser o mais importante dos textos motivadores? Como você tem que fazer essa dissertação e ler para um grupo de estudos, uma das coisas mais importantes do enunciado que vai aparecer para você é se você apoia ou se você discorda de um lado. Geralmente as redações vão para um viés que você tem um lado mais fácil de se defender. Você nunca vai ser penalizado se você não concordar com o corretor ou não concordar com o texto. O grande ponto é que geralmente sempre tem um lado que é mais fácil de discutir, que é o de você concordar com o autor. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito mais informação. Dos textos motivadores muito mais fácil de utilizar e que inclusive muitas pessoas acham que por você discordar, você não concorde com o ponto de vista do que a pessoa está apontando. Então, existe uma diferença entre discordar e você
ser completamente contra. Então, geralmente, muitos alunos ficam muito emocionados com essa parte de você ir contra o autor, e aí eles ficam colocando muitos exemplos, muitas razões, e não trabalham a redação para poder mostrar de uma forma lógica por que eles discordam de um texto. Então é por isso que geralmente a gente tem notas que são mais altas de redação para quando se concorda com os textos motivadores, porque é muito mais fácil, mas isso não quer dizer que você não vai receber nota se você não concordar com o autor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui as estratégias para você poder saber como que os textos motivadores da URGS vão ser seus amigos em vez de ser seus inimigos quando você escreve uma redação. Lembre-se muito bem de que você tem um longo texto para você poder ler, para você destacar quais são as ideias principais de por que o tema é um problema, como que ele continua existindo e os pontos que você inclusive tem para você poder concordar, para você destacar e usar na sua própria redação para poder te ajudar. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre a redação da URGS? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Caso você queira ver como que funciona uma redação, principalmente quando ela é baseada nos textos motivadores, tem uma análise que eu fiz de uma redação nota máxima para você poder ver um exemplo de uma redação que usa as informações dos textos motivadores. Só que caso você queira ver como que é um texto motivador da redação da URGS, porque você nunca viu, tem essa análise que eu fiz do tema de 2022 acesso 2023, que eu leio ele completamente, dou a ideia de sugestão de tanto de repertório quanto de tese também. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!